Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast. A gente tá chegando aí no final de 2022 e com esse final de ano vai batendo aqueles insights, aqueles pensamentos de o que eu fiz esse ano. Eu quero falar um pouquinho nesse podcast sobre nossas metas de 2022, sobre o que você fez esse ano. Vem aquela música na cabeça, né? Então é Natal e o que você fez. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu anotei algumas coisinhas aqui pra gente falar. Eu anotei pra gente falar sobre rever as nossas metas e tudo mais. E também vou gravar um próximo podcast falando sobre como a gente fazer as nossas metas corretamente e como funciona pra mim. Eu já comecei a anotar algumas metas que eu quero, alguns sonhos para esse 2023, só que ainda eu não concluí. Eu gosto de concluir esse meu quadro dos sonhos mais pro finalzinho do mês, ou comecinho do ano, dia 1º, dia 2 de janeiro. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês, sobre rever o que você fez esse ano, é pra você dar uma olhadinha pra trás. Sabe, a gente às vezes nos cobra tanto de realizar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, só que a gente esquece alguns passos importantes. Então, o primeiro deles é o seguinte: você escreveu as suas metas para 2022? Porque é fácil chegar no final do ano, né? Ai, o que eu fiz esse ano? Se você nem definiu metas. Às vezes a gente vai deixando a vida levar, gente, porque assim, parece que cada dia tá mais corrido, a gente tem mais coisa pra fazer. É casa, é filho, é trabalho, é tanta coisa, marido, né? Tô falando aqui tudo isso porque eu sei que meu público maior é mulher, né? Mas se você é homem também que tá ouvindo aqui, eu tenho certeza que você tem muitas coisas aí pra fazer também. E o tempo vai passando muito rápido, a gente não percebe. A hora que a gente vê, já virou dia 1º de 2023, 1º de 2024, vai passando. E aí, chega no final do ano, a gente fica com esse sentimento de que não fez nada no ano. Só que você definiu alguma meta? Você olhou pra trás? Então, eu acho que o primeiro ponto é você olhar isso. Você definiu alguma meta nesse ano? Tá, Camila, defini. Então tá, se você definiu a sua meta, é o seguinte: se você não definiu, no final eu vou te contar que você vai fazer para você analisar o seu ano. Que eu quero que você olhe, né? Pega lá, onde você anotou essas metas? No bloquinho de nota do celular, você fez um mapa dos sonhos, o que você fez? Eu tenho aqui no meu bloquinho. Então, eu quero que você olhe para essas metas, talvez foi uma, talvez foi duas, e qual você concluiu, né? Eu concluí essa e essa. Ótimo, maravilhoso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E eu quero falar agora aquelas que você não concluiu. Sabe, que eu acho que o que falta? A gente acaba dando muito mais foco no que a gente não fez do que o que a gente fez. Sabe, não era pra olhar para esse quadro dos sonhos, essa sua lista de metas, e ficar tão feliz e grata pelas metas que você conquistou? E é claro, né, olhar para as que você não conquistou ainda, ver o que você precisa melhorar, mas olhar e ficar grato também pelo que você fez. Então, assim, olhe para essas que você já conquistou, agradeça, fique feliz, celebre, porque olha, você conseguiu realizar essas suas metas em 2022. E se você não realizou, essas que você não realizou, vamos fazer uma análise rapidinho, uma análise prática. Sabe, o que faltou? Por que não deu certo? Sabe, gente, eu já tive ano que eu coloquei, uma meta X. Vou até compartilhar uma meta aqui com vocês. É uma meta que, eu coloquei esse ano, coloquei no ano retrasado também, só que não era muito uma minha meta. Eu tava fazendo esse quadro dos sonhos com meu marido, né? Ele, você precisa melhorar o seu inglês, passar aqui eles chamam, é uma prova de inglês que avalia o seu nível de inglês, né? E é uma prova bem conhecida aqui e tal. Só que assim, muita gente não faz e não tem uma necessidade, né? Talvez, eu acredito que tem necessidade se você for cursar uma faculdade e tudo mais. Tem, assim, os níveis, né? Quando a pessoa precisa passar nessa prova. Só que pra mim, assim, não faz muito sentido. E eu coloquei isso como meta, porque, meu marido, tá. E eu comecei a estudar um mês e tal, mas assim, mas chegou um momento que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Por que eu coloquei essa meta? Sabe? Pra quê? Foi porque o meu marido quis. E aí, foi meu marido, não era eu que queria. E nem ele nunca fez essa prova, ele nunca nem passou nessa prova, que ele nunca nem fez a prova. Por que eu? Aí um dia ele me fala assim, eu comentando com ele, nossa, porque é difícil, não sei o que, não sei o que lá. Ele, eu acho que eu não passaria. Eu olhei pra cara dele e pensei, por que você quer que eu passe? E aí foi quando eu pensei, mas
que eu tô colocando o sonho dele pra ser o meu sonho? Que nem é sonho dele, porque nem ele nunca nem passou nessa prova, ele nem tem interesse em passar nessa prova. E por que eu acatei um sonho que ele, não, você precisa melhorar o seu inglês, e pra melhorar o seu inglês você tem que passar nessa prova, que não quer dizer nada que o seu inglês é, que eu realmente precisava passar nessa prova pro meu inglês ser bom o suficiente. Sabe, assim? Então, às vezes a gente coloca sonho que não é nem da gente, e aí você começa a olhar no meio do ano, daí um mês você fala assim, não, eu não queria esse sonho não, gente, não era isso que eu queria. Então, às vezes você não realizou algum sonho, porque não era nem realmente um sonho seu. Não era nem realmente algo que você realmente queria para aquele momento. Então, analise isso. Outra, se foi um sonho que você realizou, quer dizer, um sonho que você ainda não realizou, mas talvez você chegou perto, analise, sabe, o que faltou? O que faltou para chegar próximo desse sonho? Então, vamos pensar. Uma das minhas metas é melhorar minha pronúncia em inglês. Melhorar o meu inglês. E eu tinha colocado passar nessa prova. Só que não necessariamente passando nessa prova quer dizer que o meu inglês está bom. E não necessariamente isso prova que a minha pronúncia está melhor. E não é só isso que prova que eu estou falando inglês melhor. Tem outras formas. Então, às vezes, a gente precisa analisar isso. Então, hoje, quando eu olhando para 2022, eu não passei nessa prova, nem estudei mais para essa prova, eu esqueci desse negócio, que não é o meu sonho, não é o que eu quero, só que a minha pronúncia super melhorou. A minha leitura melhorou muito, porque eu li esse ano, 22 livros em inglês, de 300 e poucas páginas cada livro, sabe? Uma mãe de gêmeos com toda a correria, com as viagens que a gente fez. Esse ano foram 22 livros, se eu não me engano, em inglês. Então, assim, olha só. Eu não cheguei 100% na minha meta, de melhorar 100% a minha pronúncia, onde que eu gostaria. Só que eu melhorei super o meu inglês. Muito. A minha pronúncia, se eu comparar a minha pronúncia do inglês do ano passado para esse, é outra. Se eu comparar a minha leitura, o que eu entendia de leitura de um inglês do ano passado para esse, é outro. Talvez o ano passado eu demoraria, talvez leria 5, 10 livros em inglês, porque eu não conseguiria chegar até o final. Eu iria ter que procurar muitas palavras no dicionário, porque eu não saberia o que entender, eu não saberia o significado e tudo mais, sabe? Então, olha só. Então, a mesma coisa você vai fazer com a sua meta que você não realizou. É realmente algo que você quer? É realmente algo que talvez faltou um pouquinho, sabe? Olhe para isso. E aí você pergunta, né? O que funcionou? O que funcionou? Funcionou, isso daqui não funcionou, eu tentei fazer desse jeito, não deu certo. Vamos voltar aí pro meu exemplo. Então, pra mim, o que funcionou? Eu percebi que eu amo ler livros e super ajudou a leitura em inglês, que é uma coisa que eu gosto, que super fluiu. Também percebi que dá pra mim estudar inglês de outras formas, a pronúncia de outras formas. Ótimo. O que não funcionou? Tentar focar em passar nessa bendita prova, que é algo que eu não quero. Então, pronto. Para 2023, eu continuo querendo melhorar o meu inglês? Sim, continuo querendo. Então, eu já sei que minha meta para 2023 não vai ser passar em prova nenhuma, porque não é o meu foco. Meu foco para 2023 é focar na minha pronúncia. Eu já sei que minha leitura no inglês super melhorou. Eu consigo entender, ler, o meu vocabulário aumentou. Agora, o meu foco é na pronúncia. Então, essa é uma meta para 2023. A mesma coisa que você vai fazer com a sua meta, essa meta que não deu certo. Analise, é isso que você quer? Sabe, o que funcionou, o que não funcionou? Qual é a sua responsabilidade? Qual que é a parte que cabe a você? Então, a minha responsabilidade, né, já que o meu foco é melhorar a pronúncia, é estudar a pronúncia todos os dias. Praticar a pronúncia todos os dias. Porque para mim, para eu aprender a falar inglês, eu preciso falar. Então, é praticar a pronúncia todos os dias. Meta de 2023. Então, faça isso. Faça isso com a sua meta, aquela meta que ficou para trás. E aí eu quero, né, que você faça uma análise do ano. Sabe assim, o que você conseguiu, o que você realizou esse ano? Talvez sonhos que você não tinha colocado no papel. Sabe, começou a olhar lá de janeiro para cá. A gente precisa fazer essa análise, essa revisão do ano. Isso dá um gás. Isso daí faz você falar assim, peraí, putz, nossa, eu fiz tudo isso. Sabe? Nossa, eu consegui muito mais. Se você trabalha com vendas, o quanto que você vendeu. Se você é mãe. Não, eu não trabalho, não tenho nenhum emprego. Nossa, eu tenho um emprego assim, cuidar de 2 crianças. Ou uma criança, ou cuidar da sua casa.
como foi esse ano? Nossa, esse ano eu consegui fazer comida todos os dias em casa. Esse ano eu mantive a casa organizada. Esse ano eu consegui educar meus filhos, eles estão falando muito mais palavrinhas. Esse ano eu ajudei na empresa do meu marido, eu fiz isso, isso e isso. Esse ano eu consegui economizar dinheiro. Sabe assim, essas pequenas coisas, às vezes a gente fica procurando coisas tão grandes e aí fica muito mais difícil da gente realizar nossos sonhos e a gente fica se cobrando. Sabe por quê? Começamos a acreditar que não somos capazes. Agora, quando você começa a olhar para essas coisas pequenas que você foi capaz de fazer em 2022, você fala, putz, olha, consegui fazer bastante coisa, hein? Parabéns. Eu lembro que o ano passado, uma das minhas metas, assim, para esse ano era, conseguir dormir. A hora que eu fosse dormir, a louça estivesse lavada. Porque com 2 bebês pequenininhos, gente, nunca dava. Eu tava muito cansada, eu não tava dormindo de noite. A hora que eles iam pra cama, eu só tomava um banho e ia pra cama. A louça era a última coisa que eu pensava. Então, hoje, a hora que eu consigo lavar a louça, eu falo, meu Deus, acordei e não tem louça pra lavar, sabe? Essas pequenas coisas. Então, eu falo, olha, esse ano consegui dormir com a louça lavada. Sabe? São essas pequenas coisas que a gente precisa começar a olhar, tá? E o que eu quero que vocês comecem a fazer? Começa a definir as metas para 2023 de uma forma correta. Porque às vezes a gente coloca tanta meta, que fica uma em cima da outra, uma anulando a outra, e aí não conseguimos realizar nada. Ou não colocamos nada de meta, né? E aí deixa a vida me levar, a vida leva eu, chega no final do ano que vem, nossa, o que eu fiz esse ano? Então, assim, vamos mudar isso? Né? Se você é aquela pessoa que não define metas pro ano, vamos mudar? Vamos parar de deixar a vida me levar, a vida leva eu, que não dá. Você é o responsável pela sua vida. E se você coloca aí metas e não tá conseguindo realizar, tá colocando um monte de meta, ou tá colocando 2, 3 e não tá sabendo como realizar, eu te convido a você ouvir o próximo podcast que eu vou liberar pra vocês, que eu vou contar aí os passos que eu uso pra realizar meus sonhos. E eu vou contar mais alguns sonhos que eu realizei esse ano, que olha, meu Deus, 2022 foi um ano muito bom, ano de realização de sonhos, sabe? Vou falar aqui 2 sonhos, assim, que eu realizei nesse ano. Eu consegui ir pro Brasil e consegui ir pra Turquia. Os meus pais, os meus sogros conseguiram ver os netinhos deles pela primeira vez, né? Eu batizei os bebês, assim, foi muitas coisas. Os meus amigos, né, conseguiram ver os bebês pela primeira vez pessoalmente. Então, pra mim isso valia muito a pena, né? Porque já fazia um tempão que eu não tinha ido pro Brasil, por essa questão de Covid. A gente não tinha ido pra Turquia pra ver a família do meu marido por causa do Covid. Depois, né, eu engravidei, os bebês estavam muito pequenininhos. Gente, então assim, 2022 foi maravilhoso. Tem muita coisa que aconteceu. E eu vou contar pra vocês como eu consigo realizar meus sonhos no próximo podcast. Se você gostou desse podcast, se você sentiu que fez sentido, comenta aí. Deixa o seu comentário, compartilha, para que a gente possa chegar a mais pessoas para ouvir esse podcast. Até o próximo.